se acontecer com um deles, talvez com os 4, os 3 generais e o almirante, isso vai ser, em essência, o Superior Tribunal Militar reconhecendo o fato de que militares de altíssima patente, no mais alta patente, inclusive um ex-comandante do Exército e um ex-comandante da Marinha, pensaram e trabalharam por um golpe militar no Brasil. Mais um golpe militar na história brasileira. Cara, se isso acontece, eu acho que tem um acordo aqui ao qual todos podemos chegar, que é o seguinte: algo mudou de fato. Os próprios militares, a própria instância de justiça militar reconheceu o que aconteceu e que punição é necessária. Por que eu estou falando disso nesse contexto de Congresso Nacional? Pelo seguinte: o drama mais premente da democracia brasileira é ela sobreviver. Ela sobreviver, essencialmente, quer dizer, a gente não pode ficar perante a ameaça de um golpe a cada vez que alguém de direita foi eleito presidente da República. Entendeu? Mas a partir do momento que as Forças Armadas, pelo STM, reconhecem, não é só a Justiça Civil que puniu, a Justiça Militar reconheceu que o crime houve e que torna aquelas pessoas incompatíveis com a patente que tinham. Ótimo. Esse bicho-papão, e eu não estou dizendo que é um bicho-papão inexistente, porque a tentativa de golpe houve e a condenação era necessária, mas esse bicho-papão, nesse momento, a gente tem que começar a parar de falar dele, do tipo, isso aqui não é mais o risco premente. Agora a gente tem que olhar para o futuro, a gente tem que olhar para a natureza da nossa democracia enquanto ela está. E qual o problema que eu acho que a gente tem maior para resolver na democracia brasileira? O problema maior que a gente tem para resolver na democracia brasileira hoje, a mim parece, e eu não sei se essa é a opinião de vocês, é o seguinte: o Poder Legislativo e o Poder Judiciário pegaram a ideia de autocontenção e chutaram para a lua. Entendeu? Qual é a ideia de autocontenção? É muito interessante porque a turma mais apavorada com uma crise da democracia costuma citar muito o livro do Steven Levitsky, O Porquê as Democracias Morrem. Eu acho que a gente pode perfeitamente sacar o livro do Levitsky aqui. E uma das coisas que o Levitsky mostra como grandes ameaças modernas à democracia é justamente quando um ou mais dos 3 poderes chutam para escanteio a ideia de autocontenção. Ou seja, você tem dentro da lei uma possibilidade de uso de poder que tem ali, que vai até o nível 10. Você nunca usa no nível 10. Você está sempre ali trabalhando entre o 6 e o 7. Você hesita 10 vezes antes de chegar no 8, antes de chegar no 9. E se teve que chegar no 10, mesmo que dentro da lei, é porque estava numa crise gravíssima tal. E a gente está numa situação que o Supremo e o Congresso cruzam a linha o tempo todo. Eles estão operando consistentemente no 10. Só que é muito difícil a gente ter esse tipo de conversa pelo seguinte: quando você fala que o Supremo está passando do limite, a turma da esquerda se vira e fala: não, o Supremo está protegendo a democracia, deixa o Supremo em paz. Quando você fala que o Congresso está passando do limite, a turma de direita se vira e fala: não, porque afinal de contas é um Congresso municipalista, eles têm direito, o problema é o governo Lula, etc, tudo mais, tal. E o que a gente vê é uma presidência da República numa Constituição que foi feita para ter uma presidência forte, uma presidência cada vez mais fraca. Uma presidência cada vez mais com mais dificuldade de impor uma linha, um caminho de pensamento para um determinado tipo de política pública. E, afinal de contas, se tem uma única pessoa no país que a gente elege no nosso sistema para dar durante 4 anos uma linha para as políticas públicas, é o presidente da República. Quer dizer, ele deveria ter algum tipo de espaço para negociação no Congresso. Esse tipo de espaço não existe mais. E eu não vejo ainda espaço para a gente começar a falar sobre... Gente, tudo bem, o risco premente era golpe militar. Passou. Vamos falar do problema hoje? A minha impressão é que o maior problema da democracia brasileira não é que seja uma ameaça à democracia brasileira no sentido de que a democracia vai acabar. É só que ela não está funcionando e seguirá não funcionando.
Porque o nosso grande problema é a autocontenção que foi para o espaço, tanto no Congresso quanto no Judiciário. Faz sentido para vocês? Maria, você que acaba de chegar. Bom, eu vejo pela sua fala que o problema então é endógeno, é do nosso sistema. Nós não temos uma ameaça exógena, exterior, então o problema somos nós mesmos e o sistema que a gente criou, basicamente é isso, né? Porque a gente tem um Congresso que é um presidencialismo com multipartidarismo, que é um caos, ninguém conversa com ninguém ali dentro. A gente viu recentemente, num dos grandes projetos discutidos, que os próprios caciques partidários deram carta branca para os seus membros votarem como quiserem. Ou seja, não existe também uma própria articulação partidária dentro desse Congresso. E vocês mais cedo aqui comentavam a questão do licenciamento ambiental, do projeto de licenciamento ambiental. E mais uma vez eu trago o que você trouxe do problema da autocontenção. Esse projeto, muito provavelmente, o governo vai tentar judicializar esse projeto no STF. Ou seja, a gente não consegue passar projetos de leis que são importantes para o Brasil, claro, com as suas devidas ressalvas, porque os poderes eles sabotam a si mesmos. Temos aí, por exemplo, o Magno também mencionou mais cedo a questão das emendas, que são repasses importantes para municípios, apesar de serem desvirtuadas, mas temos 30% dessas emendas ainda travadas no Congresso, porque o governo está travando essas emendas. E temos o problema das pautas bombas, que é o problema da gente não conseguir ter um orçamento para 2026, que é crucial para a gente ter um governo acontecendo. Não é mesmo? A gente vai ter um shutdown feito nos Estados Unidos. De fato, está complexo, ninguém conversa com ninguém e para mim uma resolução para isso vai ter que ser via Congresso, que já está se movimentando para 2026, abandonando o barco desse governo e já articulando um apoio ali para um potencial presidente mais à direita. Ou seja, quem aparentemente, a meu ver, está ditando as regras no momento para 2026 e vai fazer com que o Brasil ande é o Centrão ali articulando seus movimentos políticos. Magno. Pedro, eu acho que tem alguns pontos diferentes e o que eu concordo com você e com a Maria em linhas gerais. Acho que tem um ineditismo anterior ao julgamento do STM, que são os depoimentos do ex-comandante da Aeronáutica e o do ex-comandante do Exército, dizendo à Polícia Federal que estavam presentes no momento em que o presidente da República oferece a eles uma possibilidade de reversão ou de impedimento da tomada de posse do presidente do e vice-presidente da República eleitos e que o comandante da Marinha, naquele momento, coloca as suas tropas à disposição do presidente. E aí, segundo tanto o comandante do Exército quanto o comandante da Aeronáutica, o comandante do Exército teria dito ao então presidente Bolsonaro que, se ele fosse adiante, ele teria que dar voz de prisão ao presidente em exercício. Olha o surrealismo disso tudo. Acho que esse momento já é um momento digno de destaque, não só pela a estranheza disso tudo, mas por termos comandantes das Forças Armadas dizendo para investigadores que tal ocorrência de fato se passou e que são pessoas insuspeitas de serem agentes políticos ou agentes políticos de esquerda. Então, para mim, esse é um momento de inflexão muito sensível em todo esse processo, que, claro, culminaria com o STM retirando as patentes de alguns desses acusados, já condenados, inclusive, né? Nós precisamos que diferentes instituições do Estado brasileiro lidem com o fato ocorrido, que foi um planejamento para uma tentativa de golpe de Estado, para que a narrativa de que se trata de um caso perseguido por um ministro de uma instituição contra uma força política se dissipe.
porque nós não podemos ficar discutindo uma questão gravíssima como se fosse um embate entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. Há muitos outros players nessa equação. Então, a gente precisa avançar com essa questão para que possamos aprender, eventualmente, as lições e avançarmos. Sobre as questões políticas, há estudiosos que acreditam que existe um problema simples de articulação política entre o poder executivo e o poder legislativo, e que há um problema político entre essas duas instituições que nos leva à judicialização constante, ou seja, os embates políticos não se esgotam nas instituições políticas. O legislativo e o executivo não esgotam seu embate político na votação no Congresso, no veto presidencial ou não e na derrubada ou não do veto presidencial. Nós chamamos o judiciário para ser parte do debate político porque uma parte ou outra não aceita a sua derrota no processo legislativo normal. E aí, ao chamarmos o judiciário para participar da arena política, parte derrotada nesse debate acusa o judiciário de avançar as suas prerrogativas. Bem, o judiciário avança suas prerrogativas porque a política segue convocando o judiciário para a arena política, e aí nós acabamos nesse sistema em que ninguém conversa, que todo mundo reclama, mas ninguém tem razão. Eu não consigo, sinceramente, enxergar uma saída de curto prazo para esse problema, porque eu não acredito que o judiciário irá voluntariamente retornar ao seu quadrado, não acredito que o executivo irá voluntariamente abrir mão dos poderes que perdeu recentemente e que tenta retomá-lo. Com justiça, acredito, porque, como você mesmo disse, Pedro, nós temos uma Constituição e um sistema político que coloca no executivo a responsabilidade de propor políticas públicas nacionais. E também não acredito que o Congresso Nacional irá dizer: olha, nós garantimos para nós mesmos uma porção significativa do orçamento que nos garante independência e poder que jamais tivemos desde a redemocratização, mas que agora nós não precisamos mais. Vamos voltar ao sistema anterior em que eu, deputado, dependia de ter um correligionário meu no ministério para facilitar o fluxo de recursos para mim e para a minha região. Eu não acredito que nenhum desses poderes irá abrir mão do poder que recentemente adquiriram. Então, não acho que acontecerá nada significativo que mude essa realidade no curto prazo. Talvez a gente só consiga sair desse quadro com o avanço de algumas dessas ideias de semipresidencialismo ou da eleição de algum presidente que consiga comandar uma concertação desses poderes, porque no curto prazo eu não imagino que ninguém abrirá mão de poder ou dinheiro voluntariamente, como quase sempre acontece, né? Poder e dinheiro são duas coisas que ninguém voluntariamente abre mão.